Bom dia mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Então, eu dou início aqui à apresentação desse memorial, que está dividido em 6 partes, né? Eu começo fazendo uma retrospectiva da minha formação acadêmica, sigo falando do nosso grupo de pesquisa, o GETEL, e depois entro nas atividades mais amplas de ensino, pesquisa, extensão, alguns outros projetos, atividades e algumas perspectivas ao final. Bom, eu começo falando da formação acadêmica, uma espécie de retrospectiva, né, dos anos formativos de graduação, mestrado e doutorado. Eu optei por fazer essa retrospectiva mesmo antes do ingresso aqui, né, na universidade, na medida que tem muitas sementes que são plantadas, né, nessa época e que frutificam ao longo do tempo. Então, por isso, começo, né, um período até anterior, propriamente, à minha carreira aqui na universidade. Bom, eu sou formado em engenheiro eletricista, aqui pela casa, em 1994. Dentro da graduação eu destaco ter feito a seleção do PET, da CAPES, e tendo sido selecionado, foi aí que eu conheci o professor João César, chegou a tempo, aqui conosco, que era o tutor do PET, né? E dentro do PET eu fiz uma espécie então de iniciação científica proposto do professor João César como algo na linha de sequência da sua tese de doutorado no tema equalização autodidata. Esse tema para o engenheiro é um tema um tanto abstrato, né? Mas bastante formativo, é muito curioso, assim, tem aspectos interessantes, inclusive eu estava refletindo, esse termo autodidata, né? Remete a algo de toda essa evolução que há em torno de aprendizagem de máquina, né, hoje em dia. Claro que algo mais rudimentar, mas relacionado com toda essa discussão que nós temos hoje de inteligência artificial em algum grau. Então, nesse sentido, bastante interessante. Esse TCC, outro aspecto curioso que eu destacaria, é que eu consegui apresentar esse trabalho num evento no exterior, né, em 1995, no início de 95. Até resgatei aqui umas fotos desse evento. É um evento, eu não me lembro exatamente por que nós escolhemos esse evento, um evento chamado de modelagem e simulação, desse instituto americano. Eu tive a curiosidade de ver, esse evento continua existindo ano a ano, circunscrito nos Estados Unidos. Eu consegui levar esse trabalho para os Estados Unidos de uma maneira um tanto curiosa, porque obviamente não é simples você conseguir financiamento até hoje, né, com aluno de graduação, início de mestrado, e apresentar um TCC. Mas eu saí em campo com o meu pai, circulando aí atrás de patrocinadores, né? E nós acabamos conseguindo o patrocínio do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, um patrocínio um tanto improvável, né? Mas conseguimos, fomos conversar com o presidente, explicamos a importância do trabalho e o CREA financiou essa minha ida aos Estados Unidos apresentar esse trabalho. Claro que foi um reforço muito grande na minha motivação, né, para dar seguimento à carreira acadêmica, essa oportunidade aí de apresentar um trabalho fora pela primeira vez. Era também a primeira viagem ao exterior, né, que eu estava fazendo, então claro, foi uma motivação muito grande. Bom, temos o mestrado em seguida, que eu terminei em 96, um ano e meio aproximadamente. O professor João César como orientador, dando sequência ao trabalho da graduação, né? Então está em título, Equalização Adaptativa e Autodidata, em Sistemas de Comunicação Digital, com ênfase em técnicas preditivas. Para quem não é da área, a equalização é exatamente aquela mesma função que vocês encontram nos aparelhos de som. Você ajusta graves, agudos, só que aqui é aplicado em outro contexto. É um ajuste de frequência que é feito dentro da banda do sinal para melhorar o desempenho. E aqui, então, a diferença em relação ao TCC, claro que agregou-se novos algoritmos, mas aqui também a gente já aproximou mais o trabalho de uma aplicação em telecomunicações. Eu e o professor João César, nós aplicamos essas técnicas em modelos de canal de enlaces de micro-ondas, que funcionam normalmente no backhaul de outros sistemas de comunicação. Tá? Uma foto aqui dessa época, 95, isso aqui foi no Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, foi em Águas de Lindóia, em São Paulo, né? E foi a primeira vez que eu fui ao SBT apresentar o trabalho.
E nesse simpósio, além, obviamente, de ter apresentado o meu trabalho, assistido algumas sessões correlatas ao que eu estava fazendo, eu tive a oportunidade também de perceber e de assistir algumas sessões no tema de comunicações móveis, né? Era um tema novo, até o próprio serviço de telefonia móvel era novo no Brasil naquele momento. Eu percebi que havia ali um grupo, né, de pesquisadores, principalmente na Unicamp, que investigava esse tema, comunicações móveis, sobre aspectos bem básicos, como modulação, codificação e modelagem de canal. Naquele momento era isso que estava em discussão. Mas isso me chamou a atenção de alguma forma. Bom, terminado o mestrado, eu pleiteei uma bolsa da CAPES para o exterior, né? E fiz uma aplicação para a Northeastern University de Boston, né? onde ensinava o John J. Proax, né, que é autor de um livro conhecido em comunicação digital. E eu fiz uma aplicação lá para estudar com ele e submeti a aplicação. Nessa época tudo era por fax, né? Bom lembrar, pagando tarifa internacional, né? Todos os documentos, fiz TOEFL, fiz GRE, toda aquela parte necessária que eles exigem lá, consegui a aceitação em Boston, mas a CAPES não me deu a bolsa. A CAPES alegou que o tema do meu mestrado era um tema já consolidado no país e que meio que sugeriu que eu fosse para a Unicamp, onde havia um grupo, e de fato havia um grupo forte de pesquisadores naquele tempo, e assim eu fui para a Unicamp. Fiz a tese em aproximadamente 3 anos, defendi em 99, orientado pelo professor João Marcos Romano. O tema está colocado aí, antenas inteligentes e processamento espaço-temporal para sistema de comunicação sem fio. Esse tema, ele foi resultante de 2 ingredientes, né? Um que o professor Romano colocou na mesa, o outro que eu coloquei na mesa. O professor Romano teve a importante contribuição de sugerir que eu trocasse o foco do meu trabalho de doutorado, saísse do problema de equalização e entrasse num problema que ele chamava, acho que influenciado lá pelos franceses, ele chamava de múltiplos captores. Tem que trabalhar com o problema de múltiplos captores, que é alguma coisa como múltiplos sensores, né? Ou seja, você tem vários sensores, coleta dados desses sensores, forma um vetor, uma matriz, e a partir daí você pode processar esses sinais. E eu coloquei na mesa, na discussão com ele, o meu interesse em fazer uma aplicação em comunicações móveis, sem fio móveis. E daí surgiu então a tese. E a tese, ela, de certa forma, aproximou, né, 2 comunidades, uma comunidade de processamento de sinais, que costumava enxergar conjuntos de antenas, né, como uma solução para um problema clássico de localização de fontes, estimação de direção de chegada, né, aproximando da comunidade de comunicação móvel, que enxerga um arranjo de antenas basicamente como um conjunto de antenas das quais você capta sinais independentes para chavear ou escolher o mais forte, um esquema de diversidade espacial. Então eram 2 visões sobre o mesmo hardware. E a tese, de certa forma, construiu uma ponte entre essas 2 comunidades, né, com algoritmos e soluções que permitem aplicar esses conjuntos de antenas tanto para formatar feixes adaptativos dinamicamente, como também para a aplicação de diversidade espacial. Tem uma foto aqui com o professor Romano, né, para quem não conhece. Uma curiosidade, na verdade, um fato que eu acho importante, que ocorreu durante o doutorado, logo depois do iniciar o doutorado, entre 7 mais ou menos, o professor Romano conseguiu um contrato de pesquisa com a Motorola, que na época era, sem dúvida, uma empresa bem mais relevante do que é hoje, na área de comunicações móveis, né, uma liderança muito forte, tinha uma fábrica e um centro de pesquisa lá em Campinas. Ele conseguiu um projeto, o projeto era uma prova de conceito para implementar em DSP um arranjo de 2 antenas agregado a um equalizador de Viteb, né? Principalmente uma prova de conceito, então não era tanto um trabalho teórico, mas claro, isso foi muito bom porque ele estruturou um laboratório, isso nos deu condições de trabalho melhores, né? Ele criou o DSP-Com nessa época, mas para mim em particular, o benefício maior foi que através desse projeto eu consegui financiar em 2 anos, 24 meses, 5 participações seguidas em conferências do I3E, né? Numa sequência mais ou menos regular de tempo, eu fui ao ICC, eu fui ao Globecom, fui ao VTC, fui ao ICASP e fui ao SPALC. Dessa forma eu pude ir apresentando os capítulos, né, do meu trabalho de tese, mais ou menos numa sequência, dentro desse período.
E isso foi muito importante, porque eu pude nivelar o meu trabalho, fazer um benchmark, conhecer a comunidade, né? Me sentir mais seguro, inclusive, do trabalho que eu estava fazendo no doutorado, ter algum feedback. Então foi, de fato, algo muito interessante ter tido essa oportunidade de participar de 5 conferências durante o doutorado, ainda durante o doutorado. Isso eu agradeço muito, então sou muito grato ao professor Romano por tudo isso. Bom, retorno para a UFC em 99, segundo semestre de 99, consigo uma bolsa do CNPq, pós-doutorado, fico aproximadamente 2 anos com essa bolsa. Né? Faço concurso no DETI, foi o primeiro concurso do DETI. O DETI havia sido criado em 2001, eu fiz o concurso no fim de 2001. E tanto na engenharia elétrica, quando eu fiz o pós-doutorado ainda era elétrica, como no próprio DETI, eu fui recebido com braços muito abertos pelo departamento. Eu pude rapidamente me engajar em atividades de ensino, de pesquisa, na graduação, na pós-graduação, na orientação de graduação, orientação de mestrado. A retaguarda do professor João Santos foi muito importante nesse primeiro momento, claro, né? Está chegando no departamento, né? E eu tive bastante liberdade, então, de estruturar a área de comunicações móveis aqui na UFC. Estruturar conteúdo de disciplinas, criar disciplinas, iniciar linhas de pesquisa. Foi realmente, tive muita liberdade, isso foi, claro, algo que me ajudou bastante nesse primeiro momento. Bom, dessa forma eu encerro meio que um preâmbulo, né, desse primeiro momento, dessa trajetória inicial, e começo então a falar, propriamente dito, da primeira grande, esse primeiro grande fato relevante, já aqui na UFC, no retorno do doutorado, que foi a criação do GTEL, o nosso grupo de pesquisa. Então, em resumo, o GTEL foi criado no início dos anos 2000, no próprio ano 2000, né? Nós criamos o grupo, registramos um CNPq, obtivemos reconhecimento aqui no UFC, e ao longo do tempo, não vou contar mais detalhes na sequência, conseguimos construir um prédio para abrigar o grupo, equipar esse prédio. Nós temos hoje um corpo técnico de cerca de 30 pesquisadores, são professores não só aqui do DETI, nós temos professores aqui do PSI, do Departamento de Ciência da Computação, temos professores do campus de Quixadá, professores do campus de Sobral, um grupo que está bastante espalhado, agora, claro, concentrado principalmente aqui no DETI. Além dos professores e dos pós-docs, também nós temos algumas pessoas de apoio administrativo, a Lívia falou agora há pouco, é quem lidera essa atividade, que nos ajuda bastante no dia a dia, nos poupando de algumas burocracias, não de todas, certamente, mas de algumas burocracias e agilizando outras de maneira que a gente possa se concentrar mais com a pesquisa. E, finalmente, um grupo que tem no seu DNA a cooperação com a indústria, como eu já vou demonstrar, já vou comentar. Aqui umas fotos. Aqui foi da época da construção da expansão. Deixa eu usar esse. Pronto. Essa daqui é a presidente da Ericsson no Brasil, a Fátima, não esqueci o sobrenome dela. Ela veio aqui, basicamente, eu vou explicar daqui a pouco, representando a Ericsson. Isso sou eu, aqui é o professor Gesualdo Pereira, reitor à época. Esse aqui é o diretor de pesquisa, o Ian Fag, diretor global de pesquisa da Ericsson. Vou explicar daqui a pouco a relação da Ericsson com o GTEL, mas isso foi a inauguração dessa expansão aqui, que vocês estão vendo aqui na sequência. Isso foi em 2009, a expansão já. Esse foi um outro momento importante, foi a visita do governador de estado, Camilo Santana, que é o GTEL, aqui, governador, Esse aqui é o nosso reitor atual, o professor Henrique Campos, o professor Gesualdo, o reitor anterior, Está também nessa foto aqui o nosso coordenador de pesquisa, o professor Gomes, então secretário de Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda, e o nosso diretor de centro, Carlos Almeida. Foi uma visita institucional do governador aqui ao UFC, e ele incluiu o GTEL no roteiro. Ele queria conhecer o nosso grupo de pesquisa, por ter já ouvido falar das nossas atividades. Foi um momento assim, que nos honrou muito satisfeitos com essa visita. Então, o GTEL tem essa missão, dentro da sua missão, tem fortemente essa componente de cooperação com a indústria, desde muito cedo. Claro, sendo um grupo de engenharia, isso é natural, Isso é natural, e a gente, dessa forma, busca reforçar essa componente. E, nesse caso, a principal cooperação que nós temos é com a Ericsson.
que já está aí nos apoiando por mais de 18 anos. Queria agradecer publicamente aqui a empresa, é um apoio realmente muito longo, muito longevo, né? E que naturalmente é indissociável da minha trajetória, da própria trajetória do grupo de pesquisa. Porque basicamente o grupo de pesquisa do GTEL nasceu com a cooperação com a Ericsson, quando nós formalizamos essa primeira cooperação, no ano 2000, e continua até hoje. Então, realmente é muito difícil separar uma coisa da outra. E claro que se está durando mais de 18 anos é porque de alguma forma tem sido satisfatório e positivo para as duas partes, né? Talvez valha a pena aqui uma pequena menção a como começou essa história, né? Já que a gente está fazendo uma revisão histórica também de alguns aspectos aqui. Eu apresentei o meu trabalho de tese no Globecon de 99, que foi no Rio de Janeiro. E havia um executivo da Ericsson na plateia, ele assistiu a minha apresentação, e no final da apresentação ele comentou comigo que a empresa estava começando uma operação de pesquisa no Brasil, e que haveria possibilidade de contrato com universidades, e que esse tema, que era o beamforming, né, Smart Antennas, era um tema que interessava a Ericsson. Ele me colocou então em contato com o diretor de pesquisa da época, Eduardo Oliva, e conversamos, e o Eduardo disse que estava sendo feita uma espécie de comitiva de pesquisadores brasileiros que ia a Estocolmo apresentar os grupos de pesquisa, as várias linhas de pesquisa, para depois exatamente fazer uma avaliação do que poderia ser feito em termos de cooperação. Eu resgatei aqui uma foto dessa visita. Então, aqui nessa foto, a maioria dos professores eram da Unicamp e da USP, né? Que eram, obviamente, as duas universidades que têm muita tradição. Aqui, basicamente, está o professor Romano, né? O professor Dalton, o professor Krepley, esse aqui era o Disseu, que era o representante da Ericsson na viagem, sou eu, o professor Bacalá da USP. Havia outros professores, esse era um pequeno grupo que saiu para jantar uma noite. Então foi uma visita muito interessante e, claro, eu conheci a Ericsson nessa visita e fiz amizades e contatos que estão vivos até hoje, assim, muito ativos até hoje. E, para nossa satisfação, um dos projetos que foi contratado foi justamente aquele que nós apresentamos nessa viagem, né? O objetivo do projeto era aplicar os conceitos da minha tese, que foi antenas adaptativas, antenas inteligentes, para o sistema 2,5G na época, né? Que era a evolução do 2G para o 3G. Esse era o objetivo do projeto. Eu queria fazer aqui um reconhecimento público, então, a duas pessoas que interagiram muito comigo ao longo desses 18 anos, o Eduardo Oliva, que foi o diretor da Ericsson de pesquisa por 15 anos. Interagi muito com ele, aprendi bastante sobre questões gerenciais, questões de liderança, entender também como é que funciona uma grande multinacional. Ele se aposentou, hoje tem uma outra pessoa no lugar dele, a Valéria, também muito simpática, muito entusiasta da nossa cooperação. E do lado da Suécia, né, aqui do lado direito, o Mikael Huck, que na época era uma espécie de gerente de pesquisa, hoje ele é um dos vice-presidentes. Também sempre foi muito receptivo e se tornou um amigo, na verdade, na última vez que eu fui a Estocolmo, fizemos vários passeios juntos. Enfim, é uma pessoa que tem uma proximidade muito grande, mas isso tudo fruto de uma relação profissional que foi se estabelecendo, né, que se estabilizou também. E essas pessoas simbolizam, na verdade, várias outras, né, com as quais nós mantemos relações, cooperações, conversas. E eu queria então aproveitar para fazer esse reconhecimento público. Bom, falemos de pesquisa propriamente agora, né? Terminando essa etapa aqui de foi o estabelecimento do GTEL e da cooperação com a Ericsson, eu vou destacar algumas linhas de pesquisa. Tentei entender mais ou menos a evolução, né, das minhas linhas de pesquisa. E eu coloquei dois extremos ali. Um extremo seria a área de transceptores de camada física, lá em cima, e embaixo o gerenciamento de recursos de rádio. E aqui tem uma espécie de linha, né, de transição entre esses temas. Então eu comecei aqui com o tema de equalização, como eu falei para vocês no mestrado, evoluí para a formatação de feixe, beamforming do doutorado e eventualmente já na sequência do doutorado para MIMO. E transitei para o problema de comunicação multiusuário, aqui era principalmente comunicação single user, né? Aqui passou a ser comunicação multi-user, multiusuário, múltiplo acesso, particularmente baseado em SDMA, né, divisão do espaço,
controle da interferência, e aqui a gente migra também para o problema de alocação de recursos, em que a gente começa a aplicar técnicas de otimização, né, de uma maneira mais explícita, escalonamento de pacotes e a gestão da qualidade de serviço, nessa outra ponta em que você já está mais próximo da modelagem, da satisfação do usuário propriamente dito. Eu vou fazer alguns destaques aqui dentro desses vários tópicos, né? Eu vou fazer alguns destaques de algumas publicações, e aqui obviamente o tempo é limitado, eu teria que fazer uma seleção. Eu optei por fazer uma seleção de alguns artigos que eu considero que tem um valor histórico dentro da minha trajetória, tá? Claro que eu passei para a banca a lista completa, eles podem avaliar, devem ter avaliado, né, toda a produção científica. Aqui são apenas alguns destaques, mais de valor histórico propriamente, e que eu queria fazer esse destaque. Então eu começo com esse artigo de 98, ainda do meu doutorado, do ITS, Simpósio Internacional de Telecomunicações, da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, foi em São Paulo, capital. Esse artigo eu considero importante porque nesse artigo houve uma articulação dos elementos principais da minha tese e de muitas coisas que foram feitas depois da tese, né? Aqui a gente tem o problema de comunicação multiusuário, né? A gente tem o problema de múltiplo acesso por divisão espacial, portanto a gente usa feixes de antenas adaptativos, esses feixes são construídos dinamicamente, né? Estou aí antecipando aí os próximos capítulos, né? E aqui a gente tem umas constelações, né, que estão sendo limpas, né, conforme esses feixes vão isolando as fontes, né, um problema de separação de fontes, né, aqui. Então aqui tem elementos principais, e sim, e ainda, né, o conceito de autodidata. O Blind aqui lembra esse mesmo conceito, né, de aprendizagem cega, no caso, o autodidata. Isso foi algo que ficou realmente, né, desde o TCC, continuou na tese de doutorado, e eu acho que agora está voltando, né, fazer as coisas sem, né, de alguma maneira, aprendendo a partir do ambiente. Esse artigo, isso aqui foi um artigo, assim, tecnicamente, não é um artigo de grande profundidade, é um algoritmo, a gente avalia desempenho, né, mas tem essa importância histórica. Um artigo mais elaborado já foi em parceria com o Charles, né? Charles Cavalcante, nosso professor. Eu trabalhei com o Charles quando ele estava no doutorado. O Charles foi orientado do professor Romano, eu trabalhei como orientador. E esse trabalho aqui de 2002 já dá uma sequência, né, de certa forma, nos mesmos temas, né, detecção multiusuário, mas já com um tratamento teórico, matemático mais elaborado, mais elegante também. E é um trabalho que eu considero relevante assim, dentro dessa linha de pesquisa de comunicação multiusuário. Outro trabalho que eu considero relevante, dentro dessa linha, né, de aspectos históricos, é esse de 2002, né, do PIMRC, que é uma conferência importante da área de comunicação móvel. Esse trabalho eu fiz em parceria com o André de Almeida, nosso professor, colega do GETEL, amigo, Walter Freitas, da mesma forma, meu ex-orientado, hoje colega na verdade hoje meu chefe, né? Também o Carlos Estevam Fernandes, né, lá do CT. Esse trabalho, por que eu destaquei aqui? De novo, não necessariamente é um trabalho assim, mais completo que eu fiz dentro da minha trajetória, mas esse foi o primeiro trabalho em que aparece esse termo MAI, né, na minha trajetória. E essa é uma linha de pesquisa que, obviamente, ganhou muita força e gerou, né, vários outros projetos, não só aqui no Brasil, no GETEL, no Brasil, no mundo, né? Mas eu achei importante destacar que esse foi o primeiro trabalho dentro da minha trajetória que trabalha com MIMO, né, que promove ou permite entender melhor esse conceito. Curiosamente, eu tive uma curiosidade que surgiu muito naturalmente na hora de fazer a apresentação. Muito natural. Bom, esse foi o meu primeiro trabalho. Quem publicou primeiro no Brasil, né? MIMO. Curioso. Descobri se alguém antes de mim teria publicado algum trabalho sobre MIMO no Brasil. E a pesquisa que eu fiz, eu usei o Google Scholar, usei o I3 Explorer, usei a base de dados também da Sociedade, né, Brasileira de Telecomunicações. De fato, aparentemente, eu não posso ser taxativo, mas aparentemente esse é o primeiro trabalho de MIMO no Brasil, né, publicado, desenvolvido por grupos de pesquisa ou pesquisadores radicados no Brasil.
Eu tenho muita alegria aí de ter o André e o Walter como parceiros aí desse trabalho, até porque ambos deram sequência a esse tema, né? Cada um com diferentes ferramentas e abordagens, mas exploraram de maneira muito completa esse tema do mimo, com diferentes ferramentas, mas enfim, com muitas publicações subsequentes. Eu destaco aqui essa publicação com o Walter em particular. O Walter foi meu orientado de doutorado, o primeiro orientado de doutorado, e esse trabalho de 2005 foi publicado na Revista da Sociedade. É um trabalho que eu creio que articula os elementos principais da tese de doutorado dele. Havia uma teoria em discussão que previa a possibilidade de uma mesma de diferentes estruturas, né, de antenas e de codificadores espaço-temporais que permitiriam transitar entre graus de liberdade extremos de diversidade e complexação espacial. E o Walter foi esperto o suficiente de se adiantar e de propor estruturas práticas que implementassem esse conceito teórico que estava em discussão, essa ideia dos graus de liberdade. São essas estruturas híbridas de transceptores aí que ele propõe. Isso também eu sei que teve vários segmentos e vários desdobramentos interessantes na carreira dele. Também em parceria esse artigo com o Renato Lopes, americano. Destaco então também esse momento aí com o Walter. Bom, aqui eu chego em outro trabalho que eu considero relevante, que também de 2002, foi publicado no Vehicular Technology Conference, e aqui eu estou em parceria com o Valdemar de Souza, que foi orientado de mestrado, o Yuri e o Tarcísio, na época meus orientados de mestrado, né? No trabalho anterior o Walter também foi orientado de mestrado, o André era orientado do professor João César, de mestrado. Aqui o Walter, o Yuri e o Tarcísio. Esse trabalho eu destaco porque foi o primeiro na minha trajetória que aparece esse termo aqui, o Packet Schedule. O primeiro projeto, o primeiro trabalho em que eu estudei esse tema, essa temática, que é uma temática de gerenciamento de recursos de rádio. Então eu considero que esse é o primeiro trabalho que abre essa linha de pesquisa na minha trajetória, de gerenciamento de recursos de rádio. Né? A aplicação era para o sistema 2,5G, que é essa sigla aqui, a GPRS. 2,5G, era parte do projeto da Ericsson. Né? E eu tive a mesma curiosidade, né, de ver se alguém tinha publicado sobre Packet Schedule em comunicações móveis do Brasil antes de mim, antes de nós. E, de novo, o resultado da pesquisa bibliográfica é que esse provavelmente é o primeiro trabalho de Packet Schedule no Brasil em comunicações móveis. Com isso, eu estou apenas destacando aspectos de pioneirismo que o GTL sempre teve. Isso foi um momento, outros momentos de pioneirismo que ocorreram aí ao longo dos anos, avançando na fronteira do conhecimento. Destaco o trabalho do Rafael Lima, meu orientado do doutorado, hoje professor. Aliás, todos que eu falei até agora são professores, né? Não estou dizendo, mas André, Walter, Charles, Yuri, Tarcísio, professores aqui da casa. O Rafael Lima também é professor da UFC, foi meu orientado de doutorado. Esse trabalho ele tem um trabalho publicado no Transactions on Vehicular Technology, em 2012. Parceria também com o Tarcísio, o próprio Walter. Né? O Rafael teve como mérito desenvolver um método sistemático de otimização para problemas de alocação de recursos. Né? Ele, dentro da nossa estrutura de pesquisa, ele foi o primeiro que criou uma espécie de arcabouço sobre o qual você pode testar algoritmos, obter alguns desempenhos ótimos do ponto de vista teórico, que servem de bounds, né, que servem de limitantes, que nos permitem então começar a medir o gap que há entre as soluções práticas e a solução ótima. E esse trabalho dele, ele faz isso com maestria, inclusive, para diferentes serviços, tanto serviço de voz, serviço de dados, usando métricas de QoS explícitas. Né? E dessa forma, eu queria fazer esse destaque aí, por conta de um trabalho que deu uma roupagem, um nível mais assim, sofisticado ao tratamento dos problemas de gerenciamento de recursos de rádio. Finalmente, destacar um trabalho que também considero relevante dentro da minha trajetória, que foi a primeira publicação que eu tive na Communications Magazine, em 2008, com o professor Manuel Bezerra, hoje professor, né, na época orientado, acho que já tinha terminado o mestrado comigo, também um pesquisador da Ericsson, Stefan Van Sterks. Foi o primeiro trabalho na Communications Magazine, foi uma experiência diferente, de
de publicação, né? Um estilo diferente de artigo, uma plateia, ou digamos assim, uma audiência diferente, né? Assim, muito ampla, um fator de impacto alto, esse tipo de revista. Foi um trabalho que também nós avançamos nessa direção da qualidade de serviço, né? Em particular aqui já aplicando para o problema de voz sobre IP. Voz sobre IP, para quem não é da área, são... só pulando aqui. O voz sobre IP, para quem não é da área, são serviços tipo Skype. Então, aqui é um trabalho que procura controlar o congestionamento, controle de congestionamento, para esse tipo de serviço, de maneira que a qualidade do Skype ou do WhatsApp, quando você faz uma chamada de voz, fique dentro de certos limites de desempenho, né, que não prejudiquem a qualidade da voz que você está escutando e por aí. Então, o trabalho também que eu destaco dentro dessa trajetória. Bom, vale a pena destacar que eu também sou inventor em algumas patentes. Isso aqui é fruto da cooperação com a Ericsson. Foi através da cooperação com a Ericsson que digamos assim, esse tipo de produto, né, produção técnica, apareceu na minha trajetória. Aqui tem um exemplo. Essa foi a primeira patente que nós depositamos. Já foi uma patente em alocação de recursos. Tive aí como parceiros o Walter, o Rafael Lima, do interior, também do artigo, e o Ricardo Brauna, que também é professor da casa hoje, em outro departamento. E foi uma patente em alocação de recursos, concedida em definitiva em 2013. É uma experiência bem diferente escrever uma patente. A gente não escreve exatamente patente por inteiro, mas a gente interage bastante com as pessoas que têm especialização na escrita desse tipo de documento, que é um documento muito rebuscado. E você precisa detalhar todos os passos. Aqui tem um exemplo do algoritmo, uma parte do algoritmo, né, que vocês estão vendo aqui. Ele diz assim, from step 200, né, ou seja, vem do step 200, vai para o step 250, ou seja, é um detalhamento exaustivo de passos e passos, né, para que alguém que queira reproduzir, e esse é o objetivo da patente também, alguém que queira reproduzir eventualmente seja capaz de reproduzir exatamente aqueles resultados que você está propondo. Então há algumas patentes nesse sentido, um tipo de produção interessante e que teve outras implicações que depois eu vou comentar. Queria aproveitar para fazer um reconhecimento a todos os meus orientados do doutorado, o Carlos Silva, o Elvis Stancanelli, o Ítalo Nascimento, o Halid Yarda, o Leonardo Cardoso, o Manuel Binello, o Vicente Souza e o Victor Monteiro. Todos, claro, alguns mais recentes, outros mais antigos, com as suas contribuições dentro dessa trajetória. A gente, como orientador, aprende muito também com vocês, não tenho dúvida disso. Então, muito obrigado aí por essa relação profissional, pessoal também muito satisfatória, prazerosa. Bom, com isso, eu encerro pesquisa, falo agora de ensino e extensão, rapidamente. Ensino de graduação está dividido em principalmente dois momentos quanto aos temas, né? Nos primeiros anos eu estive focado em comunicações móveis. Comunicações móveis 1, comunicações móveis 2. A gente tinha 2 disciplinas na graduação, 2 disciplinas na pós-graduação, para poder varrer um conteúdo completo. Isso perdurou por vários anos. Recentemente, vários desses ex-orientados, professores da casa, né, têm assumido essa disciplina, e mais recentemente eu assumi uma disciplina completamente diferente de tudo que eu tinha enfrentado até hoje. Eu estava focado no ciclo profissional, comunicações móveis vai ser dentro do ciclo profissional, lidando com gente que já está fazendo estágio, que já está perto de se graduar, e fui para o primeiro semestre, receber os alunos calouros, né, que estão chegando na engenharia. Com um convite do departamento, que surgiu para que eu assumisse essa disciplina, e já foram 3 anos, acredito. Prazer enorme, foi um desafio, mas o resultado é realmente sensacional. Um prazer muito grande estar dando essa disciplina. Talvez vocês, professores, né, concordem, os alunos chegam um pouco confusos hoje em dia, nas federais principalmente, por conta desse sistema de classificação. Muitos não conseguem ingressar no curso, né, de primeira opção. Vamos ver o que é essa engenharia de telecomunicações, como segunda ou terceira opção, né? Então, uma tarefa importante na introdução da engenharia é a gente esclarecer, mas esclarecer motivando, né? Tentando mostrar um caminho profissional, tentando mostrar as atribuições de maneira muito prática e muito concreta. Não adianta, na minha visão, a gente querer rebuscar demais o conteúdo dessa disciplina. Eles estão sedentos de visualizar o que é a atuação do engenheiro. Isso ajuda muito e a gente tem conseguido, pelo que eu percebo, em algum grau reverter algumas dessas dúvidas e alguns
desses alunos continuam o curso depois da disciplina. Tem sido uma experiência muito interessante, muito assim, reconfortante, tem um prazer, uma satisfação profissional muito grande. Vale a pena destacar que nesse íntere entre comunicação móvel e introdução à engenharia, eu me interessei por um outro tema, primeiramente como necessidade profissional, que é o tema de gerenciamento de projetos. Essa é uma lacuna de formação, não é a maior parte dos engenheiros, né, não é uma disciplina que se encontra com facilidade. Por incrível que pareça, na grade de muitas engenharias. Eu senti essa lacuna quando comecei a interagir mais com os projetos da Ericsson. Os projetos da Ericsson a gente começou com um projeto, passou para 2, passou para 3, ou seja, o programa cresceu, o número de pessoas envolvidas cresceram, os orçamentos cresceram, tornou-se obviamente um programa mais complexo e eu comecei a sentir falta de uma capacitação que me permitisse gerenciar melhor esse processo, ter ferramentas, ter técnicas, né? Trocar experiências com quem efetivamente conhece, né, esse tipo de atividade. Então eu busquei primeiramente uma certificação, o PMP, que é o Project Management Professional, que é uma certificação emitida pelo PMI. O PMI é uma associação assim, equivalente ao I3E, tem mais filiados que o I3E, mas é similar em termos de missão, promover o conhecimento, tem sociedades e promove eventos, etc. Depois eu completei essa certificação indo para Cambridge, em 2007, 2008, em que eu fiz uma espécie de programa de imersão. O objetivo é completar isso com uma atividade mais prática. Nesses programas de imersão, você passa o dia em equipes, faz dinâmicas de grupo, você tem casos para resolver, problemas práticos para resolver, as equipes depois vão defender suas soluções, e a gente interage com executivos, gerentes, engenheiros de várias empresas. E foi uma troca de experiência que completou essa formação teórica da certificação. A certificação é mais uma formação teórica, né? Mas esse programa do MIT foi bastante interessante para dar uma vivência mesmo, principalmente na questão de pessoas, de lidar com pessoas, né? Eles trocam muita informação sobre esse aspecto, que acaba sendo um dos aspectos mais desafiantes da gestão, é você lidar com as pessoas. Né? Às vezes o problema técnico até que fica atrás em termos de dificuldades, então foi uma experiência boa também para me capacitar mais. Esse tema eu também me interessei depois, conforme eu fui me capacitando, em devolver um pouco desse tema para a comunidade através de atividade de ensino e extensão. Né? Então, passei a ministrar a disciplina de graduação de gestão de projetos, aqui nos nossos cursos de graduação, até hoje eu faço, e também, eventualmente, também promovi um programa de curso de extensão desse mesmo tema, procurando, então, contribuir de alguma forma para que essa lacuna, né, que está mencionada aqui, fosse minorada, né, minimizada. Dessas atividades de ensino, surgiram 2 livros textos para graduação, o livro Comunicação Móvel Celular, lançado recentemente esse ano. Aqui, como organizadores, eu tenho também o Tarcísio Maciel, o Yuri Silva e o Walter Freitas, e vários dos meus ex-orientados, que escreveram capítulos nesse livro, e o Fundamentos de Gestão de Projetos, que eu escrevi em parceria com o professor Jala Silveira, também um colega de longa data, desde a graduação, também professor aqui da casa. Esses 2 livros foram também formas de contribuir, principalmente para a graduação, onde a gente entende que há uma maior lacuna de literatura em língua portuguesa e dentro da nossa realidade. Outros projetos e atividades, já estou chegando mais para o fim. Destacaria dentro de atividades de extensão, a assessoria técnica que eu dei a CPI da telefonia móvel. Estou destacando aqui porque foi um trabalho bem diferente, bem fora do usual. Eu fui convidado para ser especialista técnico em apoio aos deputados estaduais. Tem uma foto aqui de uma das sessões públicas. A CPI tinha sessões públicas, uma das sessões públicas foi dedicada ao GETEL, outras sessões públicas foram dedicadas a cada operadora de telefonia móvel e à Anatel. E nessas sessões havia muito debate, essas sessões eram televisadas, né? Havia muita discussão, e eu atuei fazendo algumas perguntas às operadoras. O objetivo era encontrar soluções. Naquele momento em particular, 2013, não sei se recorda, houve uma crise muito grande, né? Chamamos até de um apagão do telefone celular, uma crise de qualidade de serviço. A Anatel chegou a intervir no mercado de forma muito séria, fazendo uma medida
quase totalitária de suspender a comercialização de chips de determinadas operadoras. Então foi no bojo dessa ebulição que essa CPI apareceu. Eu acho que foi interessante, houve um termo de ajuste de conduta ao final que as operadoras assinaram. Eu creio que de alguma forma esse trabalho também ajudou, houve uma melhoria de lá para cá, acho que há uma maior estabilidade dos sistemas móveis hoje. Eu acredito que de alguma forma pode ter contribuído nesse sentido essa assessoria. Além do programa da Ericsson, né, obviamente, que toma muito do meu tempo, né, tem essa sobreposição muito forte com o meu dia a dia em termos de projetos de pesquisa, eu destacaria também as chamadas Brasil, União Europeia e TIC. Esse é um desdobramento mais recente, que nós do GTEL conseguimos finalmente, depois de algumas tentativas, conseguimos participar de consórcios vencedores aqui. Nós estamos em 2 projetos atualmente. Nós estamos no projeto Futebol, né? Conjunto de parceiros Brasil e Europa, colocado aqui, né? Então é um tipo de projeto em rede, uma colaboração de pesquisa em rede. O outro projeto, o Futebol, só para resumir, né? O Futebol é uma plataforma de experimentação na fronteira de comunicação entre rede ótica e rede sem fio, ou seja, é um projeto sobre convergência de redes e sobre a possibilidade de você fazer algo que eu vou comentar no final, que é a virtualização de funções de rede. O outro projeto, o 5G Range, né? Aqui estão os parceiros, né? Já tem um foco mais próximo do que a gente faz no GTEL tradicionalmente de comunicação móvel. É um projeto sobre cobertura de sinal em áreas remotas, áreas distantes, áreas rurais, áreas em que as operadoras normalmente não se sentem economicamente atraídas para prestar serviço. Então, esse projeto busca uma solução. É importante lembrar que a gente tem ainda cerca de 3 mil bilhões de pessoas sem acesso à internet no mundo, né? Uns 40% da população mundial. E exatamente esse grupo que é mais difícil de atingir, né? Mais caro também do ponto de vista de infraestrutura tradicional. Então esse é o objetivo desse projeto. São projetos que eu destacaria o aspecto da cooperação de diferentes parceiros que entram com complementaridades de competência. E eu tenho observado que é uma forma de fazer pesquisa muito interessante, com um impacto potencial bem maior do que quando a gente trabalha, obviamente, naquela nossa hiperespecialização, porque aqui há uma soma de competências e esse tipo de projeto, normalmente, ele tem entregas tangíveis, protótipos, demonstrativos, testes de campo, ou seja, há sempre uma componente de demonstração prática no final e isso embute várias competências teóricas de simulação e também de implementação. Administração. Eu destaco aqui a coordenação do GTEL, que é uma atividade que já me consome um certo tempo, apesar que nós temos o nosso corpo administrativo e eu contar com a colaboração de todos os colegas do GTEL no dia a dia, a gente troca muitas ideias, mas sempre tem uma coisa ou outra que a gente tem que se envolver. O grupo, se a gente somar os alunos, é algo como 50 pessoas que circulam naquele prédio, as questões do dia a dia, né? Os problemas práticos aí, quem é diretor de centro sabe também um pouco dessa realidade, né? Problema de ar-condicionado, problema de computador, enfim, isso acontece no dia a dia, então isso tem também uma componente de administração. Eu destaco a presidência da Fundação Astef, foi uma experiência muito desafiante, muito exaustiva, né? As fundações, quem acompanha as notícias sabe que por algum motivo viraram por algum tempo, né, o objeto de desejo dos órgãos de controle, né? Então foi uma experiência muito, muito desafiante. Lidar com um orçamento grande, lidar com um grupo de mais de 70 pessoas, mas aprendi muito sobre a universidade, sobre a administração de uma forma geral. E por fim, destaco aqui a Coordenadoria de Inovação Tecnológica, que é o equivalente ao NIT. É uma atividade de administração mais recente, né, ligada à Corredoria de Pesquisa. Aceitei o convite do Corretor de Pesquisa, o professor Antônio Gomes, porque, aqui eu faço a ligação, né, com o que eu disse há um pouco, eu já tinha uma experiência como inventor em patentes, né? Conhecia algo do processo, né? E talvez até por isso o convite. Aceitei e também porque eu considero que é uma área de grande carência, particularmente na UFC. A UFC ainda tem um potencial muito grande a ser desenvolvido em inovação, mais patentes e principalmente licenciamento de patentes, que a universidade até hoje não fez nenhuma, e nós estamos procurando
tornar isso algo mais acessível à maioria dos professores, né? Que eventualmente tenham uma patente, e essa patente não fique simplesmente contando nas estatísticas e gerando despesa, que é o que acontece, né? A patente gera despesa, é um ativo, mas gera despesa. Ela possa também retornar para a universidade através de alguma parceria de exploração com a indústria. Então, é uma atividade que eu tenho um certo prazer de fazer, porque acredito que tem uma contribuição importante a ser dada para a UFC. Queria aproveitar aqui e fazer o reconhecimento da minha querida Ana Lívia, estou falando de administração, né? E a Ana Lívia que cuida das atividades meio do GETEL, e não podia deixar de mencionar aqui a paciência, o bom senso que ela traz nesse dia a dia do grupo, nos momentos assim, mais estressantes, é sempre uma voz que nos acalma e sempre nos dá uma perspectiva, uma solução. Muito obrigado por você. Perspectivas, para encerrar. Naturalmente que a vida continua, né? Novos temas, novos desafios. A área de telecomunicações está passando por uma importante transformação, no meu julgamento. Né? E alguns desses tópicos, né, que estão aqui nessa figura ilustram essas transformações. Nós estamos no meio de uma padronização de uma tecnologia de rádio 5G, está em andamento esse processo. Né? Isso em si é um impacto importante na indústria, é uma nova tecnologia de rádio, inclusive está batizada dessa forma mesmo, como New Radio. Nós temos toda uma discussão sobre inteligência de máquina, aprendizagem de máquina, aplicações disso em internet das coisas, ou seja, um conjunto de aplicações novo, diferente do que nós temos feito até hoje, que é voz, texto, vídeo, acesso à internet, páginas da web, quer dizer, tudo isso que a gente já vem fazendo está relativamente bem dominado do ponto de vista conceitual e tecnológico. Mas o IoT é uma novidade, porque são diferentes tipos de dispositivos, diferentes graus de qualidade de serviço, né? E junto disso a inteligência de máquina como uma forma de controlar a rede, controlar recursos, né? Para que esses serviços rodem suavemente. Do lado do backhaul, também há mudanças importantes, né? Aqui tem duas palavras-chave, uma é o Network Function Virtualization, NFV, e o Cloud Run, que é algo como um desdobramento do NFV. E isso é uma mudança importante, ou seja, estamos softwareizando os equipamentos de telecomunicações. Né? A ideia desse paradigma é que nós possamos desenvolver equipamentos de telecomunicações em hardware de uso geral, não hardware dedicado. Né? E por ser geral, a gente pode fazer upgrades, alterar funções de uma maneira muito dinâmica, muito rápida. Né? E, bom, eu tenho conversado com colegas, há muita controvérsia, a gente não sabe até que ponto a confiabilidade da rede móvel, da rede sem fio, da rede fixa, que seja, será a mesma que nós temos hoje no backhaul, principalmente na medida que você começa a usar um hardware que não é especializado, não é especificamente desenvolvido para esse fim. Mas é uma tendência porque as operadoras querem assim, querem cortar custos, né? Então elas de repente alugam aí a infraestrutura da Amazon ou da Google, tem muita infraestrutura de processamento, e elas se livram desse custo, transformam isso num custo operacional, um custo mensal, digamos assim, em vez de ser um custo de capital. Né? Uma forma delas interpretarem uma redução de custos. Então, por conta das operadoras, há uma tendência da indústria em ir nessa direção, mas é algo que a gente precisa acompanhar, e certamente isso tudo gera muita pesquisa. Né? O GETEL está se envolvendo com Machine Intelligence, com IoT, com 5G com certeza, e através do projeto Futebol, que eu comentei um pouco atrás, estamos também atuando de uma maneira não tão intensa, mas atuando e acompanhando esse tema da rede de acesso na nuvem e coisas do tipo. Para encerrar alguns agradecimentos, eu queria estender os meus agradecimentos a todas as pessoas do GETEL, que eu não pude, por falta de tempo, obviamente, nominar, aqui, citar nominalmente, os alunos, os pesquisadores, os colaboradores, tem uma lista grande de pessoas, mas por favor sintam-se agradecidos aos meus amigos, né? Alguns aqui presentes muito me honram, e a minha família, minha esposa Reneza, minhas filhas Eduardo e Marcelo, pela paciência nesses anos todos, minha mãe Fátima, meu pai Cavalcante, pela educação, meus irmãos Manuel e Fabrício, enfim, a família, sem dúvida, né, esse ponto de partida que já nos impulsiona, né? E depois todas essas pessoas que eu comentei aqui, que também vão nos impulsionando, nos empurrando e nos mostrando o caminho até esse momento que a gente se encontra. Era isso, muito obrigado.